Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Vamos seguir essa caminhada de fé, o caminho para viver com Deus. Sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar ao Senhor. A fé é o único caminho para eu e você, para que a gente se relacione de forma genuína com Deus. Sem fé é impossível. A palavra de Deus não fala que é difícil. A palavra de Deus não fala que é improvável. A palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus. Me lembro que Jesus chegou ali perto de onde ele morava, de onde ele foi criado, quando pequeno, e as pessoas dali, poucas foram curadas, porque não acreditaram no Senhor. Você pode ir para a igreja, você pode ler a palavra, você pode... Ler a palavra eu acho difícil, viu? Porque quem lê a palavra vai desenvolvendo a fé. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes a pessoa está na igreja, às vezes a pessoa está no ministério, às vezes a pessoa está ali, né, naquela religião, mas ela não crê, sabe? Ela não crê. Aquela fé que o Senhor está falando, né, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé é impossível, e isso revela algo fundamental. E por mais que eu bata nessa tecla, é porque é importante você compreender que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus não se agrada de esforço, porque as suas obras não vão te salvar. Deus não se agrada da religião. Deus não se agrada do que você faz, porque não é sobre você, é sobre a fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí foi o que eu comecei dizendo: você pode frequentar a igreja, você pode ajudar as pessoas fazendo boas obras, mas sem fé, nada disso agrada ao Senhor. Porque tudo no reino de Deus funciona pela fé. E nesse verso, né, o verso 6 vai dizer: porque porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Aproximar-se de Deus, isso é relacionamento, isso é intimidade. E intimidade te leva ao lugar de ler a palavra do Senhor. E esse relacionamento exige que você creia. Eu posso falar desse lugar porque eu sou um ex-ateu. E eu não acreditava em Deus. E às vezes que eu tentava ler a palavra ou que eu tentava ir para uma igreja, era tão superficial. Por quê? Porque não tinha fé. Ninguém, ninguém se aproxima de Deus por lógica. E se for por emoção, passa rápido. Piorou pelo esforço humano. Eu e você, nós só podemos nos aproximar de Deus pela fé. Pegue essa chave, porque essa chave é muito importante para que você desenvolva relacionamento, intimidade com o Espírito Santo de Deus. E de novo eu te lembro daquele momento que Jesus chegou ali perto de onde ele morava, onde ele foi criado. As pessoas disseram: não é esse filho de José e de Maria? Não são essas as irmãs dele e seus irmãos? As pessoas não acreditaram, não tiveram fé no Senhor Jesus. E ali ele fez ele curou poucas pessoas. Creia que ele existe. Esse é o primeiro nível da fé. Reconhecer que Deus é real. Mas perceba,
Isso não é suficiente. Porque até quem não vive com Deus pode acreditar que Ele existe. Agora, a fé verdadeira vai para além disso. E se você compreendeu até aqui, desde o primeiro dia até hoje, a gente vem falando, é impossível agradar a Deus sem fé. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira vai para além disso. E se você compreendeu, vamos agora passar para uma outra parte do texto, que diz que o Senhor recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E aqui vamos agora para o segundo nível da fé. Não é apenas crer que Deus existe, mas crer que Ele responde e que Ele recompensa. Agora você só pode passar para esse nível quando você compreendeu o primeiro. E se você não compreendeu, volte ao vídeo 1 da série Fé. Mas se você compreendeu, venha comigo. Isso fala de um Deus que responde oração. É um Deus que se manifesta na sua vida. É um Deus que age na vida de quem o busca, de quem tem relacionamento, de quem tem intimidade. E só há uma condição dos que o buscam. Não é quem pensa em Deus, é quem busca, quem tem intimidade. Não é quem fala de Deus, é quem busca, é quem tem intimidade, é quem se aproxima do Senhor. Com base nesse versículo, eu e você, a gente pode destacar 3 pilares. E você precisa compreender esses 3 pilares para você chegar no nível 2 de forma madura. Fé é para quem se aproxima. Você decide ir até Deus, mesmo sem sentir nada. Isso é fé. Fé é para quem crê que Ele existe. Você reconhece Deus como realidade absoluta. Isso muda a sua forma de viver. Fé é para quem crê que Ele responde. Você ora esperando resposta. Você busca esperando encontrar. Quero fazer um pequeno testemunho. Eu tinha uma dor de mais de 5 anos na minha lombar. E refletia no meu quadril, pela posterior da coxa. Mais de 5 anos. Tive crises horríveis. E orando ao Senhor, com fé, para a honra e glória do nome de Deus, eu não sinto mais nada. Agora pense, você tem vivido desse jeito, buscando se aproximar de Deus, acreditando que Ele existe e que Ele responde às suas orações? Ou você ora sem expectativa, de uma forma mecânica, busca sem se entregar, vive uma vida sem depender? Isso não é fé. Pelo menos não é fé bíblica. A fé bíblica gera busca, entrega e confiança. É aquela questão lá das 100 moedinhas. Você só tem 100 moedinhas e você deposita todas as 100 em Deus. Isso é confiança. Jeremias 29:3 vai dizer: buscar-me-ei e me acharei. Deus se revela a quem busca, mas quem busca de verdade. Você não agrada a Deus pelo que você faz. Você agrada a Deus pela fé. Você agrada a Deus pela fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia, que é a palavra do Senhor? Você crê na Bíblia, que é a palavra do Senhor? Que o Espírito Santo te dê um coração quebrantado neste momento. Um coração de uma terra boa, que a semente caia e frutifique, para que você um dia possa honrar mais e mais o nosso Senhor Deus. Senhor, nós escolhemos pela fé, viver pela fé. Não queremos apenas saber sobre Ti,
queremos nos aproximar de Ti de verdade. Nós acreditamos que o Senhor é real e que o Senhor responde àqueles que Te buscam. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece a nossa fé a cada dia e gera em cada um de nós uma busca constante por Deus. Declare comigo hoje, meu irmão, minha irmã, minha vida agrada a Deus pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse foi o Bom Dia com Jesus. E o único caminho é Ele. Graça e paz. Shalom, shalom.